Bem-vindos, amigos e amigas, mais uma vez aqui no nosso canal Transparência Condominial. Dicas sobre condomínios toda segunda-feira, meio-dia. Hoje nós vamos falar sobre contabilidade condominial. O que está oculto na sua prestação de contas? Dicas importantíssimas, fiquem conosco. Roda a vinheta aí, produção. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Transparência Condominial. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho aí para ser avisado dos novos vídeos, toda segunda-feira, meio-dia. Deixar suas sugestões, dúvidas, né, sugestões de tema, para que a gente possa trazer aqui assuntos relevantes desse mercado condominial. Hoje a gente vai falar da importância aí, né, de entender o que está oculto dentro da prestação de contas condominial. Nunca é demais lembrar que o condomínio não tem uma contabilidade formal, não há uma norma que obrigue o condomínio a preparar suas prestações de contas numa forma de contabilização, né, a exemplo das empresas, né, comércio, indústria, sem fins lucrativos. O condomínio presta contas através de um fluxo de caixa, que nada mais é do que a relação de todas as entradas naquele mês, né, entradas de recursos, e todos os pagamentos, né, todos os desembolsos daquele mês também. Então, isso tem uma forma mais fácil, né, de fazer a prestação de contas, mas fica de fora aí, por outro lado, né, nesse demonstrativo, algumas informações importantes, né, para a gestão condominial, que o síndico acaba se valendo de outros relatórios paralelos, né, aqueles que têm interesse em conhecer a sua gestão, né, seu fluxo de caixa, enfim, fluxo financeiro, mas tem síndicos que nem um pouco menos preparado, né, que nem isso procuram saber, então ficam navegando ali meio que no escuro, né, como a gente fala. Então, a gente vai trazer aqui 3 exemplos, né, de registros que não ficam ali na prestação de contas no formato de fluxo de caixa, que são entradas de recursos, previsões de entradas de recursos, né? Muito mais importante saber o que está devendo, então o seu contas a pagar também fica oculto, então o síndico muitas vezes não tem a programação do que está vencendo no mês seguinte, e muitas vezes ele precisa do recurso, né, ter arrecadado o recurso para fazer o pagamento, senão ele começa a fazer o giro, né, com recebimento do mês seguinte, né? Ele não tem, por exemplo, no final do mês, todos os recursos para fazer o recolhimento do INSS. Muitas vezes ele não sabe nem o valor ainda. Então, ele precisa conhecer esse valor, olhar o seu fluxo de caixa, saber se ainda tem algum recebimento até aquela data que não seja, né, já do período seguinte, que imaginemos, né, ele vence, ela tem um INSS vencendo dia 20, ele não tem o recurso, mas dia 10 ele recebeu já os recursos do mês corrente. Então, ele acaba usando aquele dinheiro para pagar a conta que ele já tinha um compromisso. Então, nas empresas, a gente usando contabilidade, a gente chama isso de método de competência, ou seja, as despesas do mês têm que ser pagas com recursos daquele mês, né? Porque as receitas também são contabilizadas dentro daquele mês. O fluxo de caixa dificulta um pouco isso, então a gente tem uma deficiência na informação do que se tem a pagar no próximo mês, e o síndico tem essa dificuldade também de mostrar na prestação de contas tudo que foi recebido, tudo que foi pago e o que há a pagar. Da mesma forma, o contas a receber, né? Inadimplência, não estamos falando aqui de identificar unidades, nem devedores, mas os valores precisam ser conhecidos pela comunidade e as formas de cobrança. E aí aqui eu passo a bola para o professor Arnaldo, que vai falar um pouco dessa forma de cobrança e de outras deficiências aí nesse tipo de prestação de contas. Com você, Arnaldo. É isso aí, professor Sérgio. Na verdade, né, o Código Civil hoje não elenca o condomínio como uma pessoa jurídica e as normas contábeis não exigem que se faça a contabilidade do condomínio. Mas se você pensar bem, a movimentação financeira do condomínio é maior do que muitas empresas aí, por que não ter? Na verdade, é muito mais importante você controlar aí condomínios aí que recebem aí 1 milhão por mês do que realmente você não ter uma posição financeira e patrimonial adequada. Como o professor Sérgio estava falando, essa questão da contabilidade traz para vocês informações estratégicas, informações importantíssimas, sem as quais você pode tomar decisões aí que estejam fora ali da real situação financeira e patrimonial
do empreendimento. Então, a gente tem obrigações que ficam realmente fora ali dos demonstrativos, né? Contas a pagar ali, como o professor Sérgio colocou, impostos que serão recolhidos no mês posterior, empresas que prestaram serviços esse mês que vão faturar ainda referente a esse mês, mas que as contas só vão vencer posteriormente. A gente tem também a questão da inadimplência, né, que é muito importante no condomínio, créditos a receber, que muitas vezes não são nem tratados, essas informações dos créditos a receber nem recebem o tratamento adequado dentro do condomínio, ou seja, aqueles realmente recuperáveis, aqueles que de difícil recuperação, os acordos. Então, tudo isso a contabilidade pode fazer o tratamento desses dados e trazer isso nos demonstrativos financeiros, para que a sua prestação de contas fique realmente adequada ali, mostre a real situação do empreendimento. Uma outra questão que a gente tem são os processos judiciais, eles são muito importantes. Realmente, dificilmente a gente vê essa previsibilidade nos demonstrativos financeiros dos empreendimentos que a gente faz auditoria. Então, aquelas ações não apenas de inadimplência, né, os que a gente tem realmente chance de receber logo, aqueles que, de repente, estão em empresas aí que já faliram, acontecem muitos empreendimentos empresariais aí, aqueles recursos ali que dificilmente retornarão. E a gente tem também a questão dos acordos, os parcelamentos, o que vai ingressar de recurso ali dentro do ano civil, o que só vai ingressar de recurso posteriormente, depois de 12 meses. A contabilidade trata isso, né? Tem técnicas contábeis para tratar todas essas informações, que nos relatórios financeiros usuais que a gente encontra nos empreendimentos hoje não possui. Então, a contabilidade é muito importante para trazer essa visão financeira e patrimonial mais próximo da realidade do empreendimento, para que você, síndicos, gestores e conselheiros, possam tomar as melhores decisões. É isso, professor Sérgio. Lembrando que a gente tem aí uma minuta, né, de uma norma, ITG 2005, então é importante o síndico ficar ligado nisso aí, procura no Google, vê lá quais são as obrigações, né, e para poder ali começar a pensar nisso, né, fazer um balanço de abertura e não tomar um susto aí de mudanças repentinas. Muito obrigado para quem ficou até aqui, nossos contatos estão aí nas descrições do vídeo e até a próxima semana. Mas, pessoal, muito obrigado, boa semana a todos, um abraço.